Quinta-feira com estreia de brasileiros na Copa Libertadores e duelo londrino na Premier League. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar. Quinta-feira com vários jogos interessantes, duelo brasileiro na Libertadores, Flamengo e Palmeiras estreando também, tem campeonato inglês e tem Matheus Montenegro dando as melhores dicas, não é isso? E você também, né? Você não vai dar também as dicas? As dicas Sim, também. Claro. Me ajude, por favor. Eu só levanto para você dar as dicas. Entendi. Brasileiros na Libertadores, olha que coisa linda. Temos 7 brasileiros nessa edição da Copa Libertadores, só o Corinthians, né? Ficou pelo caminho e já tem estreia, inclusive confronto entre brasileiros aí, que é no mesmo grupo. Vamos analisar tudo isso agora para você, apostador. Muito bem, começando na Inglaterra, tá? Chelsea-Tottenham, quinta-feira, 4 da tarde, fechando aí a 30ª rodada lá no Stamford Bridge. Clássico londrino. Isso. O Tottenham fazendo uma campanha péssima, temporada horrível aí da equipe dos Spurs. E os Blues vêm numa sequência boa, sobretudo como mandante. Isso, né? a gente vai ver isso, né? A gente vai ver isso agora, né, Fábio Hermano? Aonde? Inclusive, né? Tem um tal de aplicativo aí, Boa. chamado Game Arena, que acabou de aparecer aí na tela pra vocês, ó. Obrigado pelo time perfeito, produção. QR Code aqui na tela, aponta a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita aí, beleza? Vamos dar uma analisada. Chelsea vivendo aí um grande momento, derrota no último jogo, mas jogo difícil contra o Arsenal, fora de casa. Antes disso eram 4 vitórias consecutivas, já o Tottenham a gente já não pode dizer a mesma coisa. Principalmente quando a gente vê a tabela de classificação, Fábio Hermano. É isso, vamos ver a classificação, né? Porque o Chelsea quer vaga na Liga dos Campeões, nesse momento está conseguindo, está no 4º lugar, à frente de City, de Newcastle, de Brighton, de Fulham. Faz um tempinho que o Chelsea não joga, né? Há 3 temporadas, o quê? Que o Chelsea não joga o Champions? Faz um tempinho, acho que é por aí, né? Faz um tempinho. Tá na Conference esse ano, inclusive. Né? Já a equipe do Tottenham... 14º, Fábio Hermano. 34 pontos marcados. Isso, 14º. Tá meio lento, hein? Seu celular. Muitos arquivos, né? Claro, muitos vídeos, né? Imagino. Que você é um produtor de conteúdo, né? Sim. Então, o celular... Vídeos de futebol, claro. Futebol, claro. Tottenham tá lá embaixo, né? 34, não vai cair, também não vai... É só aquela coisa, né? A Premier League, ela paga bem até pela posição, então é meio que... Cara, se o Tottenham ficar ali em 12º, eu acho que já é um bom negócio pra ele, tá? Isso. Você aceitaria esse acordo? O Tottenham aceitaria, definitivamente. Mas também na Liga Europa, né? A chance do Tottenham ir pra Liga dos Campeões... tem que focar na Liga Europa, mas ainda tem isso também, né? Pois é, como a gente disse, o Chelsea, ele vivia um grande momento. Cara, dá até pra relativizar um pouco, porque é clássico, né? Clássico você não pode simplesmente aceitar uma derrota assim numa boa, mas fora de casa contra o Arsenal... 1-0, ok também. Mas em casa, vamos focar em casa, porque ele vem de 5 vitórias seguidas como mandante, né? Venceu o Copenhague, venceu o Leicester... aí fora com o Copenhague também venceu, aí venceu o Southampton. 4-0. Venceu... E antes disso, em casa, o 2-1 no West Ham. 2-1 no West Ham, né? E teve antes? Teve mais vitórias? Acho que teve, não? Em casa, 3-1 no Wolverhampton, empate contra o Bayern. E aí empatou com o Bournemouth, mas venceu... É um time que não perde em casa há muito tempo, né? Bem dizer isso aí. Então... A gente pode até relativizar que foram adversários fáceis, né? Copenhague, Leicester, mas o Tottenham hoje também é fácil, tá nesse nível, né? O Tottenham tá por aí, não foge muito disso não. É um time muito estranho, velho, o Tottenham. Até se a gente quiser trazer uma leitura de gols pra esse jogo, é complicado, porque, cara, ele na Premier League perdeu pro Fulham, empatou com o Bournemouth, perdeu em casa pro Manchester City. Os jogos do Tottenham, no primeiro turno, sobretudo, saíam muitos gols. A gente sempre focava em gols em jogos do Tottenham. Aí você puxa um recorde recente e perdeu só de 1-0 pro City, perdeu só de 1-0 pro Azel Alkmaar. O ataque, que era a grande força, já não tá funcionando tão bem. Perdeu 2-0 pro Fulham. Melhorou a defesa e piorou o ataque, né? Pois é. Até a gente pode utilizar como parâmetro e prova disso. O primeiro turno foi 4-3 pro Chelsea. Lá no Tottenham Stadium, né? Isso. Então, é isso. Esse é o Tottenham hoje. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, porque a vitória do Chelsea... Paga bem, tá? Né? A gente viu que o Chelsea vem de 5 vitórias seguidas em casa, e o Tottenham fora, ele venceu um dos últimos 5. Né? Acho que é por aí. Ele perdeu 4 dos últimos 5. Exatamente. Perfeito. É isso, velho. Complicado confiar no Tottenham. Eu até acho que pode ser um jogo de gols, mas, cara, primeiro, paga pouco, 1,46 apenas. O mais de 2,5 gols só paga 1,39. Então, cara, confiar no Tottenham é complicado. Você vai estar se expondo a uma odd baixa. Eu prefiro confiar na vitória do Chelsea, pagando uma odd melhor, 1,64. Então, por isso, para mim, essa aqui é a opção mais segura do confronto. Muito bem, então vamos botar 50 aí na vitória do Chelsea, a nossa dica aí para o duelo desta quinta-feira no Campeonato Inglês. Agora, o assunto é Libertadores, tem um Palmeiras quase em crise, né? Entrando em crise aí, depois da perda do título paulista. A torcida não tá muito boazinha, não. Não venceu na estreia em casa, não marca gol há 3 jogos, mas tem um adversário... um bom adversário para você espantar a crise, que é o Sporting Cristal, jogo lá em Lima, né, lá no Alberto Gallardo, né, o estádio do Sporting Cristal, quinta, 7 da noite, primeira rodada da Libertadores
O Palmeiras que vai até o Peru, Matheus, no Chile. Sempre difícil, né, jogar no Peru. Mas não tem altitude, né? Lima, sim, Cusco tem, né? Cusco que é o Cienciano que joga lá, né? Sim. Que isso, sabes muito, né? Sim. E tem o Cusco também, que eu acho que joga a Sul-Americana. É um clubezinho novo lá, tá? Dito isto, vamos pro nosso aplicativo. Aplicativo do Game Arena. Vamos lá? Trazer o retrospecto. É até melhor, né? Do Sport Cristal. Do que o do Palmeiras, né? Sim, a gente pode... Eu até cliquei em classificação, né? Acostumado, só que é a primeira rodada da fase de grupos, né? Da Libertadores. O Sport Cristal, que não tá lá essas grandes coisas no Campeonato Peruano, não, tá? Teve 2 derrotas seguidas aí recentemente, ó. Perdeu em casa pro Alianza Lima, perdeu para o Melgar também. É um time que, salvo engano, tá em 6º no Campeonato Peruano, mas tá no início também, né? Dá pra relativizar um pouquinho. Teve 5-0 no Binacional, venceu por 1-0 o Sport Huancayo, Sport Boys por 2-1, e empatou com esse Universidade. Pronto, esses aí foram os jogos. Vence os times mais fracos, né? Perdeu o Melgar, que tá na Sul-Americana, perdeu Alianza Lima, que é o time que tirou o Boca na Liberta, né? Então, assim, ele tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, só que quando teve jogos mais complicados, ele perdeu. Aí vem fazendo gol todos os jogos, né? A gente pode... Só não fez contra o Melgar, né? Contra o Melgar, mas aí vem... Sim. Não sei. Vamos ver o Palmeiras, vai. Vamos ver o Palmeiras, que 3 jogos sem marcar, mas também só tomou um gol, né? Que foi o do Corinthians. Sim, pouquinhos gols, hein? Poucos gols nos jogos do Palmeiras, mas adversários difíceis também, né? Cara, nos últimos 4 jogos só saíram 2 gols. Isso. Total, não é nem do time, né? Aí nas quartas do Paulistão passou pelo São Bernardo, na primeira fase ali fez 3 no Mirassol, eu acho que é muito importante. Botafogo. Eu não consideraria daqui do São Bernardo para baixo. Tem que entender o momento do Palmeiras, que são esses 4 jogos aqui, que foram 4 jogos mais complicados. A gente tá falando de semifinal e final de Paulistão, e uma estreia do Campeonato Brasileiro contra o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E o Palmeiras teve dificuldades. Até venceu o São Paulo, mas com aquele pênalti extremamente polêmico ali em cima do Vitor Roque, e depois disso não conseguiu marcar mais nenhum gol. Enfim, Palmeiras tá ali, tá complicado, um pouquinho de crise, pode-se dizer. É isso. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, vamos colocar na tela as odds, porque o favoritismo é do Palmeiras. Mais alta. Uma odd ver, acima de 1,50. O Sport Cristal é um time frágil. Exato. Inclusive o Sport Cristal acho que é o time que tem mais derrotas na Libertadores, porque ele joga muito, né? E ele, obviamente, perde muito. Peruano, né? Porque a grande questão aqui é assim, a gente acabou de focar muito no fato do Palmeiras não estar bem, né? Mas eu acho que é um ótimo jogo para ele ter uma virada de chave. Até porque é uma discrepância muito grande, velho. É uma discrepância muito grande. Mas é fora de casa. Meu irmão, é porque eu tô tentando parametrizar o Sport Cristal com algum time do Brasileirão. Seria o quê? Talvez um Mirassol. Não é outro. Nem sei. É nível por aí. Melhor, o Sport Cristal no Campeonato Brasileiro seria rebaixado. Essa é uma análise que a gente pode fazer aqui. É um time de Série B. Eu acho que é nível Série B, por aí. Por aí. Então, assim, cara, só em pagar mais de 1,5, eu gosto. A gente viu ali como parâmetro jogos mais difíceis que o Sport Cristal teve no Campeonato Peruano, ele perdeu. Então, assim, aí ao mesmo tempo eu não gosto de confiar muito em overgoals e tudo mais, porque eu acho que 1-0 Palmeiras pode ser um resultado muito plausível. É um under, assim, tem um under 3 para esse jogo que não seria ruim, né? É um bom destaque. Quem não confiar no Palmeiras, eu acho que poderia ir A grande questão é, se o Palmeiras ele fizer o que sabe fazer, ele pode meter mais de 3. O ataque é muito forte, né? Vitor Roque, Felipe aí Anderson. Se ele desanda aqui e engata, conforme a gente espera que o Palmeiras em dado momento da temporada vai fazer, pode ser um 4-0, não é nenhuma loucura aqui. Então por isso que eu prefiro focar no... Opa, aqui não. Aqui, vitória do Palmeiras. Mais de 1,5 é uma boa pedida. Muito bem, então sem muita enrolação, né? Vamos na vitória do Palmeiras, odd já interessante aí para esse confronto de Libertadores. Bom, agora a gente fala do Flamengo, que também estreia na Libertadores, vai até a Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira, né, que é um time que também joga quase toda a Libertadores. Direto, né? Tradicional de Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, lá no estádio Pablo Nuevo. Deportivo Táchira também, que o campeonato venezuelano começou há pouco tempo, né? O Flamengo teve um jogo difícil aí na estreia do Brasileirão. Vamos ilustrar isso agora para você no aplicativo do Game Arena. Vamos conhecer um pouquinho melhor a equipe venezuelana lá no Campeonato Nacional. Cadê? Eu quero ver quando foi que começou. Pegar a quantidade de jogos. Já é um campeonatozinho que, salvo engano, tá na 11ª rodada, tá? O Deportivo Táchira, ele tá ali na parte de cima da tabela, ele empatou bastante, um time que não sofre muitos gols. Teve 0-0 com o Carabobo, 0-0 com o Zamora, venceu só por 1-0 ali o UCV, a equipe que o Corinthians tirou ali na pré-Libertadores, diga-se de passagem. Do Carabobo, né? Vai ganhar do Flamengo, que é do cara esperto, bem né? Que é carioca, né? Que são malandros, né? Ponto. Os jogos do Deportivo Táchira, o retrospecto recente ele até foge um pouquinho mais, tá? Nos últimos 4 jogos a gente observa aí que o ambas marcas bateu em todos eles, mas antes a gente via jogos com pouquíssimos gols. O 0-0 e 1-0 foi bem frequente aí no Campeonato Venezuelano. Não toma tantos gols, né? Assim, sim. Tudo bem que não dá muito parâmetro, né? Campeonato Venezuelano. Complicado. Primeira rodada de campeonatos continentais. Tem um histórico aí com o Flamengo, vê aí, se eles já jogaram na história. Eu acho que faz tempo, não? Não, acho que não. Tem não, se tem faz tempo. Não tem não. Enfim, e o Mengudo? O Mengudo que não perde há muito tempo, né?
Acho que não perdeu, né, com o elenco O elenco principal não perdeu esse ano, não. Não perdeu. Com o Felipe Luiz, só perdeu um jogo com o elenco principal, foi aquele Fluminense do ano passado. Pois é. Campeão carioca, né, venceu o Fluminense na ida, poderia ter vencido na volta, né, teve 2 gols anulados. Empatou com o Inter, que é um jogo muito difícil, né, o Inter... Sim. Mas o Flamengo podia ter vencido, tá, o segundo tempo do Flamengo. Jogou bem melhor o Flamengo. Jogou bem. E o Flamengo que... Pedro tá voltando, né? Tá perto de voltar, Pedro. Mas ainda não se sabe, não, né? Nesse jogo ainda não. Ele, Gerson e Arrascaeta, né? Tá sofrendo com desfalques ainda. Sobretudo o Gerson, né? O Arrascaeta ultimamente é mais pra lá do que pra cá, e o Pedro já não joga há muito tempo. Sim, então, dos jogadores mais recentes, né? O Gerson, que pode ser o principal desfalque, mas é um elenco muito robusto, né? Então, sim. Tem 2, 3 se reforçou de novo ali também, né? O Flamengo eu acho que chega bem favorito. Tá? Mas o Flamengo não faz muitos gols. Qual foi a última vez que o Flamengo fez 3 gols? 5-0 contra o Maricá. Mas não é a tendência, né? Não, a gente observa que nos clássicos, ele só venceu por um gol de diferença. Contra o Vasco, 2 vezes. Contra o Fluminense também só foi um gol de diferença. O único jogo, assim, mais difícil que o Flamengo teve no ano que ele venceu por 2 de diferença foi contra o Botafogo. Na Supercopa. De resto, todos os outros clássicos ele só venceu por no máximo um gol. E contra o Inter, por exemplo, na história do Brasileirão, foi 1-1. Então, assim, ele é aquele Flamengo é aquele timezinho ali bem que... fez a vitória, já é o suficiente e pronto. 3 pontos no bolso, acabou. O Flamengo perde muito gol, né? Acho que o Flamengo não Tem isso também. Nem acho que ele continua atacando o adversário, só que ele não consegue fazer, né? Contra o Inter foi isso, assim, pressionou, mas não fez. Contra o Fluminense também na volta, né? Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional na tela. O favoritismo do Flamengo, odd 1,44, mas vamos pegar essa? É uma odd relativamente boa, mas a odd é baixa, né? Assim, relativamente boa, eu digo que eu acho que o favoritismo do Flamengo pode até ser considerado maior. Se essa odd tivesse 1,30 e pouco ali, eu acho que não seria nenhuma loucura, não. Mas para ir simples, no 1,4, 1,44, aí é complicado. Quem quiser no ao vivo, se o Flamengo não fizer... Esperar subir um pouquinho. Um gol rápido, mas, uma opção, Fábio, a gente observa aí que o Flamengo, ele vence, mas não marca tantos gols, né? Então, qual é a alternativa que eu trago? Combina a vitória do Flamengo com menos de 3,5 gols do Flamengo. Não é menos de 3,5 gols no jogo. É uma grande diferença isso aqui, né? Porque se o jogo for 3-2 ou 3-1, ainda é green aqui. A gente tem 6 possíveis placares, Fábio Hermano. A gente tem aqui o... Quer dizer, são 6? Acho que são 5. São vários. 1-0, 2-0 e 3-0. O 2-1... Tem também o 3-1 e o 3-2. Isso. Ou seja, são 7 possíveis placares que a gente tem aqui, tá? E eu acho que é uma boa pedida, velho. Eu boto fé aqui que vai dar bom. Muito bem, então acho que é isso, né? O Flamengo vence aí, depende do apostador. Se ele quiser esperar o ao vivo, pegar um aí ele vai... Se ele quiser combinar com outro jogo, né? Com vitória do Flamengo e do Palmeiras, que eu acho que é uma boa dupla, quem quiser fazer nessa quinta-feira. Já dá um odd mais interessante, aí não precisa focar ali no mercado de gols, enfim. Mas, como a nossa missão aqui é dar uma dica acima de 1,5 para cada jogo, né? Dos principais jogos, a gente vai combinar aí a vitória do Flamengo com o menos de 3,5 gols. Bom, agora o principal jogo, né? Pelo menos mais interessante, é o mais equilibrado. Brazuca, né? Desta quinta-feira de Libertadores, Bahia e Internacional, né? Bahia voltando à fase de grupos depois de décadas e o Inter, aí tradicional de Libertadores, querendo conquistar mais um título. Inter, chega forte, né? Fez um bom jogo contra o Flamengo, mas é um adversário difícil na Fonte Nova, o Bahia de Rogério Ceni. O Inter ele chega muito forte. Acho que aí ele até brigou por título aí nos últimos anos, já teve... Qual foi aquele ano que o famigerado gol de Edenilson, 41 anos? Isso, ali foi 2022. Foi 2021, 22, enfim. Que o Ceni era técnico do Flamengo. Ele brigou pelo título ali, mas eu acho que o Inter, das últimas temporadas, é aquele que chega mais forte, tá? Quebrou a hegemonia do Grêmio lá no Campeonato Gaúcho, estreou muito bem no Campeonato Brasileiro, tem um elenco qualificado, então é um jogaço, porque o Bahia tá meio que na mesma pegada, tá? O Bahia hoje não é mais aquele time que a gente olha e não enxerga ali atrás dos 12 grandes de futebol brasileiro, não. O Bahia hoje é top 10 do Brasil, com certeza. Não à toa tá disputando aí a fase de grupos da Copa Libertadores. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha. Retrospecto recente, igual. Nenhum perdeu nos últimos 5 jogos. O Inter, inclusive, não perdeu no ano, né? Isso. Tô maluco? Não. Ou se ele perdeu, foi com o time reserva. Não perdeu, não. Eu acho que ele não perdeu no ano. Vamos ver agora nos confrontos? Eu fui na tabela de classificação. Toda vez, já é o costume, né? Primeiramente, o Bahia, como chega? O Bahia também. O Bahia só perdeu quando foi reserva. O Bahia titular não perdeu. Titular não. Aí perdeu com o elenco principal contra a Jacuipense, né, na ida da semifinal. Mas um dado interessante do Bahia é que o Bahia fez gol em praticamente todos os jogos do ano, né? Só não fez fora de casa contra o Boston River. Mas como mandante com o elenco principal, fez em todos. Todos, pois é. Todos. Teve 2-1 ali contra a Jacupa, né? Isso. Fez 3 no The Strongest. Não, né? Ali, não, foi reserva, time reserva. Porque tinha um jogo da ida. Tinha o jogo exatamente, da pré-Libertadores. E foi entre os dois da pré-Libertadores. Mas é um ataque muito forte, né? Cria muito. Demais, contra o Corinthians, assim, a expulsão do Everton Ribeiro acabou decidindo, né? Porque o Bahia tava vencendo, tava jogando melhor. Aí quando ficou com 10, teve que se defender mais. E aí o Corinthians achou um gol ali na reta final do jogo. O Bahia tá jogando reserva ali na Copa do Nordeste. Venceu o CSA e o Ceará, que era o... Eu acho que atrás... Isso.
atrás do Bahia eram os 2 times melhores do grupo lá. Isso. É isso, vem bem. É um time que faz gol, né? Assim, tá sofrendo também ultimamente. Também, né? Nos últimos 4 bateu ambas marcas. Tem a questão do gol, né? O Ronaldo e o Marcos Felipe ali. O Ronaldo jogou contra o Corinthians, o Marcos Felipe não passa tanta confiança assim. Então, tem essa dúvida no gol. Já a equipe do Inter, né, que empatou com o Flamengo em 1-1. Ambas marcas tá bem aí também. Batendo, com o Grêmio também 1-1. Havia vencido na ida, né, por 2-0. O Inter que fez gol em todos os jogos. Acho que aí realmente foi em todos, né? Sim. Temos aí... É porque o Inter não jogou muitos jogos, né? Pronto, foi aqui. A partida contra o Guarani de Bagé, ele não perdeu nenhum. Jogou 13 jogos no ano, né? Eu acho que dos gigantes ele é o que jogou menos, né? O Gaúcho é mais curtinho. E o Bahia, se não me engano, é o que jogou mais. Curioso esse detalhe, né? É o time brasileiro que mais jogou partidas no ano e o que menos jogou aí, pelo menos da Série A ali do Brasileirão, né? Bom ponto. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque vimos que são times que estão bem, fazem gols, mas também tem defesas que também não são tão seguras assim. Inclusive o Inter sem Rocher, né, que se machucou contra o Flamengo. Verdade. Mas tudo bem que o Antony foi o goleiro do Gaúcho, né? Porque o Rocher também já estava machucado, ele voltou e se machucou. É um goleiro também que é bom. Odds aí a gente vê um favoritismo do Bahia, mas não sei... Mas é o Bahia estreando contra o Inter, Libertadores. Pode ter pressão, né? Estreia do Libertadores. Enfim, pode sentir um pouco mais, a gente é um time mais acostumado, né? Sim, eu concordo. Eu até acho que poderia estar um pouquinho mais nivelado, tá? Mas de toda forma, velho, acho que é difícil você buscar qualquer coisa em termos de resultado final, pô. Uma vitória para qualquer um dos dois lados não é loucura. Inclusive, meu palpite é um empate. Eu acho que o jogo pende para 1-1 ou 2-2, acho que é por aí. Mas uma opção que eu gosto e muito é o ambas marcas, Fabiano. Eu já acho que é uma pedida maravilhosa. Até pelo estilo de jogo, né? O Bahia é um time que ataca muito. A gente observou aí que com o time titular, as duas equipes marcaram gol em todos os jogos do ano. O Inter literalmente fez gol em todos os jogos do ano, né? Fora de casa contra o Flamengo, que era um jogo dificílimo na Estado Brasileirão, o Inter foi lá e deixou seu gol. Que foi a nossa dica aqui. Pois é. E ainda tem o ponto de que 1,82 é a odd, uma odd boa, muito alta, levando em consideração o contexto e as estatísticas que a gente traz. Então, velho, sem dúvidas nenhuma, essa aqui vai ser a nossa dica do tipster. E não só a melhor aposta do jogo, mas a melhor aposta do dia. Por isso a gente vai com um stake dobrado aí, tá? Muito bem, nesse jogo bem interessante aí, Bahia Internacional, duelo nordestino, né? Nordestinos contra Sul, né? Duelo brasileiro. Pô. Duelo brasileiro entre Nordeste e Sul. Nordeste contra Sul, perfeito. Baianos e gaúchos. Isso aí. Axé contra... Você prefere um acarajé ou um churrasco? Um churrasco. Então esse é o time churrasco, tá? Também prefiro churrasco. Bom, mas é isso. Valeu. Um agora, inclusive. Bateu a fome. Tchau, forte abraço. Valeu, galera. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí. Entra no nosso site, tvbet.com. Segue a gente nas redes sociais, @tvbetoficial. Lembrando, a aposta é entretenimento, não é investimento. Jogue com responsabilidade, aquele troquinho do pão para você se divertir. Tamo juntos e até a próxima. Valeu, tamo junto.